O que é que precisa para uma pessoa realmente conseguir sair do armário? Será que simplesmente basta contar para as outras pessoas que você é gay e depois a vida toda vai se resolver num passe de mágicas? Eu tenho conversado ultimamente com muitas pessoas que estão na busca pela saída do armário ou então que acham que já saíram. Porém, essas pessoas continuam frustradas, inseguras, têm muito medo, são pessoas que duvidam de si mesmo, ainda sentem culpa ou vergonha por causa da sua sexualidade. E aí eu faço uma pergunta muito importante para essas pessoas. O quanto você confia em si mesmo? O quanto você sente que realmente é capaz de viver a vida que você deseja viver de verdade? E a pergunta que eu faço para você é: será que dá para sair do armário de verdade sem conquistar a autoconfiança? Eu sou JP Crestani, eu sou terapeuta e nesse canal você encontra conteúdo de qualidade para ajudar você a conquistar a autoconfiança que você precisa para sair definitivamente do armário que está prendendo você. Ou seja, você já entendeu a resposta que eu quero te dar, mas vamos entender um pouquinho melhor essa pergunta. Outra forma de olhar para essa questão da autoconfiança e sair do armário, eu pensei numa analogia. Será que dá para fazer bolo sem farinha? Dá, mas daí não é bolo, é soufflé. Se você colocar os mesmos ingredientes e não colocar farinha, que é aquilo que dá estrutura, sustentação para um bolo, ele vai ficar algo cremoso. Gostoso, saboroso, porém não é bolo. E aí, eu sigo muitas pessoas, muitos canais de receitas, eu gosto disso. E existe bolo com tudo quanto é tipo. Agora que tem muita questão de restrição com pessoas vegetarianas ou veganas, restrições de glúten, lactose. Então tem receita de tudo quanto é tipo. E aí, às vezes, eu vejo receitas assim. Aprenda a fazer um bolo sem farinha, sem ovo, sem leite, sem nada. Eu penso, bolo de quê? Né? Ou seja, tirando um sarrinho aqui apenas para descontrair. Bolo sem farinha não é bolo. Mesmo que seja uma farinha de amêndoa, farinha de milho, farinha de qualquer coisa, para você construir um bolo de verdade, você precisa de farinha. Por quê? Porque a farinha é o que vai dar a estrutura, a consistência para esse bolo. E é a mesma coisa com relação ao armário. Contar para as outras pessoas que você é gay não é a mesma coisa que sair do armário. Enquanto você apenas conta que você é gay, você está entregando um soufflé, sem estrutura, sem consistência, sem força, sem resistência para lidar com tudo aquilo que quando você sai do armário você vai precisar enfrentar. Então não é a mesma coisa. Contar para as pessoas que você é gay não é a mesma coisa que sair do armário. Porque sair do armário precisa que você conquiste uma autoconfiança. E aí eu não sei você, mas quando eu gosto muito de bolo. Quando eu vou comer um bolo que ele tá murcho, grudento, aquilo não é bolo para mim. Aquilo é outra coisa. E eu descobri que isso é soufflé. Então, cara, comer bolo e comer soufflé são coisas diferentes. Contar para as pessoas que você é gay e sair do armário são coisas diferentes. O grande equívoco onde a maioria das pessoas tropeçam e muitas vezes caem é não entender o que é o armário. Eu não vou me estender muito aqui, porque tem outros vídeos aqui no canal que explicam muito bem o que é o armário. Inclusive, eu vou deixar a descrição desses vídeos aqui. Aliás, vou deixar o link na descrição para que você possa acessar esses vídeos e se aprofundar no que é o armário e o que realmente significa sair do armário. Mas eu vou pincelar aqui só para a gente conseguir seguir o raciocínio. Deixa eu me ajeitar aqui na minha cadeira. O que acontece? Quando você tenta sair do armário sem você ser um homem realmente autoconfiante, você até consegue contar para as pessoas que você é gay. Só que você talvez não tenha estrutura, você não significa que você realmente conseguiu sair do armário. Porque talvez você ainda está fraco, fisicamente, emocionalmente, inseguro e todas aquelas coisas que eu falei bem no comecinho do vídeo. E aí quando vem as buchas, os pepinos, as consequências de contar para as pessoas que você é gay, vem um monte, uma enxurrada de problemas e dificuldades. Eu tenho atendido direto pessoas que passaram por esse processo de forma, eu vou usar entre aspas essa expressão aqui, inconsequente, ou seja, sem estar de fato preparados para contar para os outros que eram gays, ou então que foram descobertos, alguém pegou uma mensagem no celular, alguém viu uma foto e pressionou e essa pessoa acabou contando,
que essas pessoas enfrentam hoje muitas dificuldades, porque isso tirou delas aquilo que o armário representava. Basicamente, o armário é uma estrutura que serve para você se esconder daquilo que você não consegue dar conta. Então, se você sabe que a sociedade, a igreja que você frequenta, a sua família, eles têm dificuldade com a homossexualidade, ou seja, são homofóbicos ou têm preconceito, faz mais sentido você se esconder no armário do que você enfrentar isso sem você ter estrutura, não é verdade? Porque senão você vai lá fora tentar fazer um bolo, mas você está fazendo soufflé. Eu sei que é uma comparação bobinha, mas vai ajudar você a compreender e aprofundar aquilo que a gente está falando. Viver fora do armário é uma realidade completamente diferente. Não são todos esses monstros que a gente acredita que tem, não é tão difícil assim como a gente acredita enquanto está preso no armário, mas também não dá para sair lá fora sem que você esteja preparado. O armário, no fim das contas, é como se fosse uma armadura, uma proteção que você vai construindo ao redor de si mesmo, porque você não tem recursos emocionais para você lidar com a culpa, com a vergonha, com a homofobia, com o preconceito, com a dificuldade de aceitação, com todos os outros processos que a gente passa enquanto está preso dentro do armário. E é o que acontece? Se você arranca essa proteção, ou seja, conta para as pessoas, que é o segredo, né? Se ninguém sabe, por mais que as pessoas desconfiem, elas não vão vir até você e te pressionar com relação a isso, teoricamente, né? Mas se você escancara essa verdade para as outras pessoas, aquilo que te protegia, que te manteve seguro durante muito tempo, você já não tem mais. Teoricamente, conforme você vai ficando mais velho, teoricamente, deveria encontrar maturidade, deveria ir conseguindo recursos para lidar com as dúvidas, com a insegurança, com a culpa e com todas essas coisas. Só que o armário tem essa característica de fazer com que a gente viva uma vida falsa, com que a gente construa uma vida que não é autêntica. E eu falo um pouco sobre isso no vídeo da autoconfiança também, em que eu explico o que é autoconfiança e o que não é autoconfiança. Vou deixar também o link aqui na descrição do vídeo ou você pode procurar aqui no canal. Quando você vive uma vida autêntica, só de aparências, você está focando no outro e não está focando em você mesmo. Você está focando só em mostrar para os outros aquilo que eles gostariam de ouvir. Então você não vai tendo essa estrutura, que é o quê? Exatamente a autoconfiança. A autoconfiança é essa estrutura que vai te ajudar a fazer o que você precisa fazer. Então, enquanto você tenta sair do armário, focando apenas nos outros, o que os outros vão pensar, e se a minha família não gostar, e se a minha família não me aceitar, e todo aquele furacão de medos e inseguranças que a gente tem quando está na fase de tomar a decisão para sair do armário, a gente pode enfrentar muitas frustrações. E é isso que acontece quando as pessoas tentam sair do armário sem construir primeiro a autoconfiança. São duas possibilidades que eu coloco aqui. A primeira delas é que você tenta sair sem estrutura nenhuma, simplesmente porque você não aguenta mais. É sufocante demais viver no armário. No vídeo em que eu falo sobre o armário, eu falo um pouco mais sobre isso. O armário não foi feito para você viver. O armário não é um lugar em que você possa viver a sua vida inteira. Ele é um lugar passageiro, temporário, até que você consiga recursos para poder lidar com a homossexualidade, com o preconceito, com a homofobia, com a sua autoimagem, com todas as outras coisas que estão envolvidas em ser quem você é. O armário não foi feito para que você more nele pro resto da sua vida. E aí, se você tenta tirar essa armadura, se você tenta contar para as pessoas que você é gay sem estar preparado para isso, aí, meu amigo, qualquer comentário, qualquer olhar torto vai destruir quem você é, vai te machucar, você vai sofrer muito mais, vai ter muito mais dificuldade de olhar para lidar com essas situações do que se você tivesse autoconfiança, se você tivesse estrutura para poder lidar com essas coisas. Sabe um sofrimento desnecessário? Eu gosto muito da frase que é atribuída ao Buda, né? A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. O que eu quero dizer com isso para vocês? O que eu quero dizer com isso para vocês? Que quando nós passamos por qualquer situação, inclusive sair do armário, nós fatalmente vamos enfrentar algum tipo de dor.
Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Não quer dizer hoje que eu não me ofenda algumas vezes, ou que eu não fique chateado ou sentido quando alguém faz algum comentário que seja homofóbico, ou quando alguém fala alguma coisa que fere alguma ferida emocional minha. Mas, por eu estar construindo essa autoconfiança, porque isso é um processo que vai durar a vida inteira, isso não me abala, não me destrói. A ferida é muito menor. Então, o que acontece? Eu consigo lidar com isso de uma forma muito mais simples e de forma construtiva, principalmente. Agora, quando eu tento sair do armário sem essa estrutura, qualquer comentário me destrói. E aí eu já não tenho mais para onde esconder, eu já não tenho mais aquela armadura para me proteger. O que acontece? O resultado é muito pior. E aí eu começo a entrar em sofrimento. Eu começo a entrar em parafuso. E o meu corpo começa a adoecer, isso é muito comum. E aí a pessoa tem muita dificuldade. Uma das coisas que eu, como terapeuta, consigo identificar que a pessoa ainda está no armário, ela acha que ela não está, mas ela ainda está, é quando ela, aparentemente, por fora, ela está super bem. Ela tá vivendo sua vida, tá lá se relacionando, tem um monte de coisa, as pessoas sabem, até o namorado frequenta a casa, só que essa pessoa vive doente, cheia de doença física, às vezes com uma depressão, tem ansiedade, tem alguma outra questão, procrastinação no trabalho, por quê? Falta autoconfiança, falta essa estrutura sólida de lidar com aquilo que realmente precisa lidar. E aí, se você está por fora mostrando que está tudo bem, o seu corpo por dentro não vai mentir. O nosso corpo ele é extremamente sincero e honesto. Ele vai mostrar aquilo que de fato se passa dentro da gente, dentro da nossa emoção, dentro da nossa alma. E as doenças físicas ou emocionais são grandes vitrines para mostrar aquilo que está acontecendo dentro da pessoa. E aí, quando você tenta sair do armário, uma última comparação para você entender como isso é perigoso, é como colocar uma planta que é de sombra, que ela não está acostumada a tomar sol, você coloca ela lá fora no sol do meio-dia. Às 2 horas da tarde, você chega lá e essa planta está torrada, porque ela não suporta toda essa exposição que ela não estava acostumada. Então é necessário que essa exposição seja gradual, no caso da planta, para que ela vá se acostumando. E às vezes uma planta de sombra, não dá para colocá-la no sol porque ela vai morrer mesmo. Tem plantas que passam por processo de adaptação. Essas minhas plantas que eu tenho aqui, todas elas são plantas que vão bem no sol ou na sombra. Mas as minhas plantas que estão aqui já estão há alguns anos vivendo na sombra. Elas se adaptaram a ficar aqui. Para colocá-las no sol, eu tenho que fazer um processo de adaptação para elas se acostumarem com o sol e não ser um trauma. Então, quando você tenta sair do armário sem autoconfiança, você pode se traumatizar e não conseguir lidar mais com isso. São pessoas que vão enfraquecer e vão adoecer. Uma outra forma, um outro efeito colateral que às vezes acontece quando as pessoas tentam sair do armário sem estar preparado, sem construir autoconfiança, e aí essa pessoa já não fica mais insegura, ela entra no que eu chamo de modo guerrilha. Ela é uma pessoa que ela vai começar a metralhar tudo ao seu redor. É a pessoa que vai lutar contra a igreja, contra a homofobia, contra o preconceito, contra a família tradicional. É a pessoa que vai entrar numa militância que é completamente irracional. Sabe aquele animal? Quem tem cachorro aqui talvez já passou por isso, ou se você pode até pesquisar como curar a ferida de um cachorro que está doente. Se você tentar ajudar uma pessoa, um cachorro que está doente, tentar tirar um espinho do pé dele, por exemplo, ele vai morder você. Por quê? Porque ele está em dor. Uma dor profunda. Então, o cara que é gay e ele sai do armário sem estar preparado, sem construir autoconfiança, ele entra no modo guerrilha. E é como se o pensamento dele fosse assim: agora, quer saber? Foda-se todo mundo. Eu quero que tudo vá pro inferno, eu quero que tudo exploda. Vocês me judiaram durante tanto tempo por causa da homofobia, preconceito, blá blá blá. Agora eu quero destruir, quero foder a vida de vocês. E vai todo mundo pra merda, vai todo mundo pro inferno. É insuportável conviver com essa pessoa. Porque essa pessoa ficou desprotegida durante tanto tempo e aí ele acha que agora ele precisa lutar contra tudo e contra todos para não sentir mais aquela dor, para não sentir mais aquela desproteção. Ele precisa fazer de tudo para enfrentar aquilo que incomoda, aquilo que faz mal para ele. Só que isso também não é saudável. Porque você deixa de ser um soldado com armadura para se tornar um kamikaze,
que é um kamikaze? Eram soldados japoneses que estavam dispostos a sacrificar a própria vida em prol daquela guerra. Cara, isso não vale a pena. Sacrificar a tua vida, a tua felicidade, o teu bem-estar em prol de uma causa não vale a pena. É claro que nós precisamos da militância. A militância é muito importante. Ela faz parte da nossa vida. Nós precisamos. Se não fossem os gays que militaram pela nossa causa antes, nós não teríamos chegado nesse lugar. Mas uma pessoa que vive lutando, ela tem pouca energia, pouco tempo para ela construir qualquer coisa. Se você para olhar uma pessoa que vive de militância, normalmente é uma pessoa que não tem casa, não tem carro, não tem família construída, é uma pessoa que está vivendo na rebeldia, é uma pessoa que está vivendo para os outros e não vivendo para si mesmo. Existe a necessidade da gente ter militância? Sim, existe. Mas existem formas e formas de fazer isso. Nós podemos militar pela nossa causa com consciência. Por exemplo, é o que eu busco fazer aqui, trazendo conhecimento, trazendo leveza e trazendo cura física e emocional para os homens que estão sofrendo com a homossexualidade. Porque não existe maior militância, maior esfregar na cara da sociedade o que é ser homossexual e que isso está tudo bem, do que ser um cara gay, bem-sucedido, feliz, que está lá com seu namorado, construindo a sua família. É muito mais importante isso, mostrar para as pessoas que está tudo bem, do que ficar criticando, gritando, fazendo protesto e qualquer outra coisa. Isso só vai fazer com que as outras pessoas também entrem no modo guerrilha e comecem a atacar. E aí a gente vai virar numa guerra e todo mundo vai se matar. Faz sentido isso para você? Para mim, isso não é viver. Para mim, isso não é construir algo que eu realmente desejo para mim. Construir algo que seja valioso e valoroso. Então, quando uma pessoa não tem autoconfiança, ela tende a ou entrar no modo autodestruição, qualquer coisa que as pessoas falam, ela fica para baixo, ela fica mal, desanimada, depressiva, ou ela entra no modo guerrilha, ela está aí saindo, destruindo todo mundo. Ou seja, no fim das contas, tentar sair do armário sem construir autoconfiança primeiro, sem conquistar isso primeiro, pode ser. Quer dizer que vai ser? Não, mas pode ser altamente destrutivo. É aí que as pessoas entram em depressão, é aí que as pessoas tentam tirar a própria vida, é aí que as pessoas fazem muita besteira, porque não estão preparadas para lidar com tudo aquilo. E aí a pergunta que você me faz é, beleza, JP, eu já entendi, não dá para sair do armário de verdade, isso que você está falando que significa sair do armário, sem construir autoconfiança. Então, qual seria a melhor hora, o melhor horário, o melhor tempo para eu, de fato, construir essa autoconfiança? Esse melhor tempo é você construir a sua autoconfiança enquanto você ainda está no armário. Por quê? Pensa comigo. Deixa eu tomar uma água aqui para você pensar. E eu vou repetir o que eu acabei de dizer. A melhor fase, o melhor momento para você conquistar a sua autoconfiança para poder sair definitivamente do armário é enquanto você está no armário. Porque ali você está protegido, você está se sentindo seguro, você consegue ficar bem naquele lugar. Qual é o processo para conquistar a autoconfiança? É um processo profundo de você aprofundar as suas raízes para você conseguir ter estrutura para sustentar a vida que você vai viver. Isso é autoconfiança. Então você vai precisar investir tempo, dinheiro, recursos no seu autodesenvolvimento, no seu autoconhecimento, no seu crescimento, no seu fortalecimento emocional, para que você consiga lidar com todas as coisas que vão acontecer depois que você sair do armário. Porque, cara, é uma maravilha sair do armário. Não tenho nem o que falar para você. Todas as pessoas com quem eu converso, mesmo as que tenham passado ou as que estão passando por muita dificuldade, eles dizem assim, eu não troco um dia dessa vida que eu vivo hoje, sendo eu mesmo, pela vida por dias e dias da vida que eu vivia anteriormente. Vale muito a pena. Só que dá para fazer isso de uma forma muito mais tranquila. Dá para fazer isso com um processo estruturado, e é por isso que eu ensino as pessoas a fazer isso, é por isso que eu ajudo homens
a construírem essa autoconfiança para que consigam fazer isso sem esse sofrimento que eu acabei de falar para você. A grande questão é que você não vai investir na sua autoconfiança para permanecer no armário. O armário parece um lugar muito bom de viver, dá a impressão que dá para ficar aqui, né? Ficar lá no armário, mas não dá. A vida de quem vive no armário é uma vida completamente limitada, frustrante. Então, quando você passa a investir a sua autoconfiança no seu processo, pelo seu crescimento, enquanto você ainda está coberto por esse segredo, enquanto a maioria das pessoas não sabem sobre a sua sexualidade, enquanto isso ainda não está exposto, escancarado para o mundo, você consegue conquistar essa força que você vai precisar para você lutar com as coisas que vão acontecer depois. E aí, cara, quando você faz isso, cada vez que você se torna um pouco mais autoconfiante, quando você vai resgatando a sua essência, quando você vai se tornando quem você é de verdade, você começa a perceber que o armário simplesmente vai parando de fazer sentido. Vai parando aos poucos, de que você vai percebendo que já não faz mais tanto sentido, já não é tão necessário esconder das outras pessoas que você é gay. Já passa a não fazer mais sentido. E aí, conforme você vai avançando naturalmente nesses degraus da autoconfiança, o armário vai simplesmente deixando de fazer sentido. É como se aquela sua armadura fosse se soltando. E aí, aos poucos, você vai simplesmente conseguindo falar para as pessoas de uma forma muito tranquila. É claro que esse processo de conquistar a autoconfiança, ele exige de você um trabalho duro, ele exige de você uma dedicação, e no vídeo da autoconfiança eu falo um pouquinho mais sobre isso. O que acontece? Você vai simplesmente deixando de precisar das máscaras, deixando de precisar, porque começa a se tornar forte o suficiente para dar conta. E aí, eu gosto de lembrar do meu exemplo, como foi que eu lidei com isso. Para algumas pessoas que já viram o vídeo em que eu conto da minha história, se você tiver curiosidade também, é o primeiro vídeo aqui do canal, eu fui forçado a contar sobre a minha sexualidade em alguns momentos da minha vida. O primeiro momento foi quando eu tinha 17 anos e eu contei para a mãe da minha namorada, que era membro da igreja, que era a pessoa em quem eu confiava, que eu era homossexual e que eu não sabia lidar com isso, com 17 anos. E aí começou todo um processo numa tentativa de cura gay, e isso durou até os 28 anos, ou seja, foram 11 anos ali, preso dentro do armário, porque algumas pessoas sabiam, eu contei para essa mulher e essa pessoa, né, eu não quero que vocês julguem ela fez o melhor que ela pôde, me ajudou muito em várias áreas da minha vida, mas nessa fase não ajudou, né? Então assim, sem julgamento nenhum, tá? Nessa fase ela foi trancafiando no armário e eu me permiti ficar ali, né? Hoje eu já não me olho mais como uma vítima. Na época eu não tinha força para fazer nada diferente, eu só fazia o que me mandavam, né? Igual um cavalo que tem que tapar, não sei o nome do negócio aqui, que fica ali que você não consegue enxergar dos lados. Mas à medida em que eu fui crescendo, passando pelas dificuldades, ampliando a minha percepção, eu fui vendo que aquele lugar não era legal. E aí o que aconteceu? Eu decidi pedir o divórcio. E quando eu pedi o divórcio, foi fazer o quê? Sair do armário sem ter autoconfiança. Eu pedi para sair no desespero. E aí eu entrei naquele modo que eu falei para vocês, fragilidade. Tudo, qualquer coisa que as pessoas falavam para mim, me magoava, me ofendia. Eu só não morri de verdade porque eu busquei ajuda, eu estava fazendo um tratamento com um psiquiatra e ele me ajudou muito. E eu tive uma estrutura, eu tive algumas pessoas que me ajudaram, mesmo sem ser uma ajuda especializada, que me ajudaram a aguentar as pontas, sabe? A suportar, a viver. E aí, meu amigo, foram mais 10 anos, depois de ter contado oficialmente para todas as pessoas, para conseguir de verdade dizer que eu estava fora do armário. Então é por isso que você precisa entender de uma vez por todas que contar para as pessoas sobre a sua sexualidade não é sair do armário. Sair do armário é conseguir lidar com tudo aquilo que a sexualidade envolve sem sofrimento. Como eu já disse, não significa que não haverá dor. Mas quando a gente consegue lidar, consegue ter a autoconfiança, a gente lida com a dor de uma forma muito mais produtiva e simples, como eu já te falei. E aí a gente consegue lidar com as coisas. Antes de, né, nesses 10 anos que eu falei aqui para você, desde os meus 28, já são mais do que isso, né? Foram 10 anos nessa preparação. Eu passei por processo de terapia,
eu me afundei em algumas vezes, eu caí, eu me levantei. E aí, desde 2017, no finalzinho de 2017, eu decidi investir profundamente em mim. Aprofundar isso mesmo. E foram cursos, vários treinamentos, vários processos terapêuticos e uma determinação de que eu não queria voltar mais para aquele lugar. Foi aí que eu comecei a entender a importância da autoconfiança. E em 2018 eu já tinha consciência na minha cabeça. Um dia eu ainda vou ajudar os homens gays a se livrarem do armário, a não precisarem passar por tudo isso que eu passei na minha vida porque eu não tive ajuda especializada. Só que o que aconteceu? Eu ainda tinha pezinho dentro do armário. Ainda precisava lidar com algumas inseguranças, com algumas dificuldades. Então, tudo isso que eu falo para vocês aqui sobre autoconfiança é um processo que eu vivi. Eu precisei fortalecer a minha autoconfiança para poder ter coragem, força, determinação de chegar até aqui diante de vocês e falar o que precisa ser dito, para ajudar você a lidar com todos esses fantasmas que te atormentam. E aí eu acho engraçado, até queria compartilhar com você. Essa semana, um carinha, sei lá, deve ter uns 20 e poucos anos, 20, eu chutaria 22 anos. Ele disse que se converteu numa igreja evangélica e foi curado de ser homossexual, que ele decidiu abrir mão da sua sexualidade, renunciar à sua sexualidade, porque isso desagrada a Deus. Eu não vou nem entrar nesse mérito aqui, porque já tem um vídeo sobre a cura gay e sobre isso, tá? Procura aí o vídeo da cura gay no canal também. O que acontece? Essa pessoa... E aí eu fui lá e fiz um comentário. Eu falei, cara, daqui 5 anos a gente volta a conversar e você me fala se você vai estar nessa mesma posição. E esse cara ficou super ofendido com esse comentário que eu fiz. Ele falou assim, as pessoas têm mania de vir aqui comentar sobre as coisas sem saber da história, julgar, não sei o que e tal. O cara ficou ofendido, né, com o comentário. E aí eu respondi e falei, cara, eu sei mais da tua história do que você imagina, porque eu já passei. Ele falou assim que a depressão dele era por causa da sexualidade, blá 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 blá. Eu vou fazer um parênteses aqui já que eu comecei a falar desse assunto. A depressão ela não vem pelo fato de você ser homossexual. A depressão vem porque você não aceita a sua sexualidade e não tem autoconfiança para lidar e para mandar todo mundo a merda quando você precisa, sem entrar no modo guerrilha, né? De você lidar com a sua sexualidade, de aceitar quem você é e pronto. E aí você vai buscar ajuda numa igreja, como eu busquei, como eu acabei de falar para vocês, e aí a gente se afunda. Dos 17 aos 28 anos, eu tive um processo de depressão, 2 processos de depressão muito profundo, porque eu não conseguia aceitar a sexualidade. Por quê? Porque a igreja fala que Deus não se agrada da homossexualidade. E aí quando você fala, Deus não se agrada de mim, eu tinha vergonha de Deus. Como é que uma pessoa vai viver professando uma fé cristã se tem vergonha de quem é Deus? Percebe? Não é esse o caminho para a gente sair do armário. E aí esse cara, ele saiu do armário, ele está falando publicamente sobre a sexualidade dele, mas ele não tem força para aguentar os baques. Se o perfil dele é público, se ele fala publicamente que ele deixou de ser gay, e ele precisa ter força para aguentar os comentários das pessoas. Então eu estou te falando isso porque eu preciso também ter forças. Você acha que não vem cristãos fundamentalistas, pessoas heterossexuais às vezes criticar e condenar e falar mal daquilo que eu estou fazendo? Claro que vem. Tem gente contra em todos os lados. Só que eu preciso ter a minha autoconfiança lá em cima para poder olhar para isso e falar, bom, isso que a pessoa está falando não diz respeito a mim, diz respeito a ela. Então eu vejo, se o comentário dá para deixar, eu deixo. Senão eu simplesmente excluo o comentário sem sofrer com relação a isso. Percebe a importância da autoconfiança? Quando você tem essa autoconfiança, as pessoas vão falar mal de você. Porque elas vão falar mal de qualquer forma. Elas vão te criticar, elas vão te julgar, vão te condenar, mas isso não te abala. E a gente precisa ter essa autoconfiança. Tudo isso é fruto de você construir essa autoimagem poderosa de quem você é, essa autoimagem positiva, essa autoestima e principalmente essa autoconfiança. Confiar em quem você é de verdade e que isso vai dar certo. Eu quero encerrar esse vídeo hoje relembrando algumas coisas que nós falamos hoje. Primeiro, que não dá para você sair do armário de verdade, ou seja, se ver livre de todos os problemas que estão envoltos na homossexualidade, na nossa sociedade, sem que você construa uma autoconfiança. Se você tentar fazer isso da forma errada, ou seja, sem ter autoconfiança,
você pode entrar no modo vítima sofredora, que qualquer coisinha, qualquer comentário vai abalar e vai te destruir, e você vai ficar no chão, que foi o que aconteceu comigo durante quase 18 anos em que eu lidei com o armário. Ou então você pode entrar no modo guerrilha, vai virar aquela bicha louca, aquela pessoa insuportável que não dá pra viver com você, porque você fala mal de tudo, você grita, xinga, tá contra todo mundo, reclama o tempo inteiro. E isso não é sair do armário de verdade. Sair do armário é você aprender que precisa se preparar para isso. É você entender que a nossa sociedade não vai mudar tão cedo. E é você quem precisa se adaptar a ela. É você quem precisa passar pelo processo de sair da sombra para ir para o sol, de modo que você não se fira, de modo que você não sofra com relação a isso. E por isso, conquistar a autoconfiança é tão essencial. Se você já entendeu que isso é importante para você, está na hora de você dar um próximo passo. Está na hora de você se comprometer com isso. Então eu vou deixar aqui no link, aqui embaixo também, um link para você se inscrever na fila de espera, na lista de espera para a nossa próxima turma, dos cursos que eu tenho para te ajudar a não somente construir a autoconfiança, mas preparar todo o cenário que você precisa para sair do armário definitivamente. Para você poder viver a vida que você deseja, sem sofrer com o que as pessoas vão pensar ou vão falar, para você ter o seu namorado, se você tem desejo de casar, para você se casar, para levar esse cara nas festas da sua família, para poder ser livre, ser autêntico, quem você é de verdade. Se é isso que você deseja, então clica aqui no link da descrição e já coloca o seu nome na lista de espera, tá bom? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo, espero que ele possa contribuir e se achar que vale a pena, curte, compartilha e comenta também.